esse Salmo 17 é uma. Ele usa a palavra lá, Tefila, no hebraico, Tefila le Davi. É, a oração de Davi. Davi parece que ele traz aí nesse salmo o seu coração. Ele pede por justiça e proteção divina contra os inimigos, os injustos. Esse salmo é considerado aí entre os estudiosos aí um salmo de súplica e confiança em Deus. Legal, Davi, que ele sempre traz isso, né? Com exceção de alguns salmos que a gente já viu, a maioria ele traz à tona uma necessidade, uma dificuldade. Deus nunca teve problema em ouvir o nosso lamento, as nossas injúrias, muitas injúrias não, angústias, das injúrias sofridas ou de qualquer adversidade ou luta, batalha que a gente possa ter, ou até mesmo da injustiça que nós observamos no mundo. O mundo não é o nosso lugar, com certeza. Mas Davi traz essa confiança no final, onde ele apela aí para a justiça de Deus, e nessa justiça aí ele espera a esperança aí, traz a esperança no seu coração de ver a face de Deus. Creio que esse é o nosso maior propósito aí. Nós vamos ver também nesse salmo, ele traz uma expressão, a menina nos olhos, a menina dos olhos aí, pouquíssimas vezes vai aparecer essas palavras, né, menina dos olhos na Bíblia. Mas assim, ela traz esse cuidado de Deus como se fosse a parte mais importante e não tivesse mais nada além disso. E lógico que no final aí Davi traz esse lado messiânico, escatológico aí, até nem messiânico, escatológico do salmo aí, sobre o retorno de Jesus depois que ele ressuscitou. Então vamos lá. O verso um aí, é, é, esse salmo nós vamos ver, ele divide assim. O verso um e 2 ele apela para Deus ouvir a sua oração. O do verso 3 e 5 ele vai declarar a integridade dele mesmo, do salmista, né? Lógico. O verso 6 a 12 ele pede proteção contra os inimigos. E o 13:15 ele termina a oração e é como a oração do Pai Nosso, né? Ele começa e Davi vai crescendo sempre no Salmo, no final sempre termina com a confiança na justiça de Deus. Então vamos lá. O verso um e 2 aí. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Então ali Davi já começa ali o apelo para que Deus ouça a sua oração. E o legal nos Salmos de Davi, né, ele já pede, ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor, né? A Shima ouve, que ouvir, estar presente. Não é só ouvir, é como se a pessoa parasse e olhasse para que você, quando você começar a falar, ela para o que estiver fazendo e ela olha para você. A palavra traz essa ideia de ouvir a Davi. Tá no imperativo aí, ouvir com atenção. E, lógico, responder. Então, Davi, ele chega, ouve o Senhor a causa justa, e aí essa questão, Deus não vai ouvir qualquer oração. Isso é muito, não que Deus não ouça, porque é Deus, ele vai ouvir qualquer coisa, lógico.
até o que não deveria. Assim como nós, infelizmente, a gente ouve coisas que não deveríamos. Mas a gente ouve porque tem ouvido. Deus ouve porque Ele é Deus, tem ouvido, vai ouvir qualquer oração. A questão o fato de ouvir não quer dizer que Ele vai atender, porque nem sempre uma oração, às vezes, ela traz uma causa justa. Então, vou aqui colocar só um exemplo, lógico que é um exemplo bobo aqui, a pessoa que ora para o time dela ganhar, lógico que todo mundo está orando para o time dele ganhar, é, Deus não vai se preocupar com isso, não é nem justo enfadar a Deus, mas ele vai ouvir e ele ri lá do alto, Deus tem essa graça. Davi sempre fala que Deus, quando vê essas bobeiras, ele ri do alto, fala, gente, que coisa mais ridícula. Mas tudo bem, isso é Deus no coração dele ali. E ele às vezes quer tapar o ouvido. Mas Davi ele já chega, ouve, Senhor, a causa justa e atende o meu clamor. Então é algo realmente que vale a pena Deus ouvir, é algo que necessita da intervenção de Deus, é algo que ele pede ajuda, independente da pessoa merecer ou não, isso é importante. Às vezes, por pior que seja a pessoa, por mais maldosa que ela tenha vivido, vamos dizer que no momento de angústia, no momento de sofrimento, ela fala: Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus vai olhar para essa pessoa e certamente terá misericórdia dela. Às vezes a gente fala, nossa, tão ruim ainda, né, não morre. Aí vem aquele discurso, vaso ruim não morre. Na verdade é que Deus tem misericórdia dessa vida para que ela mude de vida e não morra e vá para o inferno. E aí ele usa a tefila, a oração. Ele dá ouvidos à minha tefila, à minha oração que procede de lábios não fraudulentos. Então, aqui é uma coisa importante, porque Davi não só pede para que Deus escute a sua oração, mas também que julgue com justiça. Ele apresenta uma oração aí com a sinceridade, ele coloca o seu coração aí, atende o meu clamor, é, porque a causa é justa, e ele pede ali ele já se coloca, ó, que procede de lábios não fraudulentos, não é uma mentira, não é algo que vai prejudicar alguém, não é algo que é do meu interesse. Ele sabe que Deus é Deus, e Davi não vai perder o tempo de Deus com banalidades, com coisas fúteis. É, ele fala, Deus, olha, a causa é uma causa justa. Quando você vai fazer qualquer negócio, nós vamos fazer qualquer negócio e nós oramos a Deus, isso é muito importante, porque Ele nos dá a direção. Deus não está preocupado se você vai trocar de carro ou não, comprar uma casa nova ou não. Isso não é mais importante. Mas quando você fala para Deus, Deus, eu quero fazer um negócio e eu preciso da tua ajuda. Não quero enganar ninguém, mas também não quero ser enganado. Não quero ser passado para trás, mas também não quero passar ninguém para trás. Então, o Senhor me ajude a honrar o teu nome, glorificar o seu nome nesse negócio. Então, a oração passa a ser algo mais justo, que vem do nosso caráter. Não está relacionado ao bem, não sei se eu consigo expressar. É essa que é a questão. A nossa oração não está relacionada a ter, mas ensina em ser. E aí a oração passa a ser justa. Porque, eu quero trocar de carro, Deus abençoe aqui para eu trocar de carro. É, é muito simples, mas é algo que a gente tem que pedir para que seja algo que glorifique o nome de Deus. Que a gente possa testemunhar do amor de Deus para alguma pessoa. Aí o verso 3 a 5 Davi vai trazer a integridade dele aí, ó. Sonda-me, e aí é bem legal, porque agora ele chega num ponto importante da sua vida. Sonda-me
o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride quanto às ações dos homens, pela palavra dos seus lábios, eu tenho guardado dos caminhos do violento, e os meus passos se afizeram às tuas veredas. Aí ele continua, né, o verso 5, as tuas veredas, os meus pés não revalaram. E aí, então, voltando lá ao verso 3, quando ele fala ali, é, é, afirma, Davi olhou para a vida dele antes de começar a oração. É o que diz lá em 1 Coríntios 11, na ceia, e você, antes de tomar a ceia, você avalia o seu coração. Isso é bem legal. Nós só não vamos ler porque são vários textos aqui, mas é importante ler lá, né? Por isso que há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos que morreram por tomar a ceia indignamente. Então, a gente se avalia o verso 30, né? Avalia primeiro. Então, Davi se avaliou, e aí ele fala: ó, provaste o meu coração, sonda e olha dentro de mim, né? E o meu coração, para o judeu, o coração leve, né, de Levi, era o centro da mente, e examinar, né, o baixar, acham, que é testar como testa o metal. Passa pelo fogo e vê o que tem de impureza. E isso é bem legal. Dá a ideia de você estar sendo purificado. A ideia é exatamente essa. Então, Davi, ele vai e ele fala, ó, visita. É bem legal isso, porque nós já vimos que Deus nos abençoa enquanto nós dormimos. Deus visita de noite, fala aos nossos corações, fala com nossos sonhos, como de Jó, a gente viu lá em Jó. Durante a noite, Deus, em sonhos, Deus visita, e aí ele prova-me pelo fogo aí, o testar, e iniquidade nenhuma vai encontrar em mim. Davi, ele olha, e aí é uma afirmação de Davi, porque a iniquidade é um pecado constante, que Davi, ele olhou e falou, olha, não é esse o meu caso. Aquilo que não é teu, tenho buscado abrir mão. E a minha boca não transgride. A gente falou sobre isso, Tiago vai falar isso, Tiago capítulo 3 sobre a língua, a gente falou um pouquinho. Então é importante guardar a boca, né? Seja tardio no falar e apressa-te no calar. Isso é um ensino para nós, sempre. Até o tolo, o provérbio diz, quando se cala, passa por sábio. Então é um direcionamento de Deus aí. E tenho guardado dos caminhos do violento. É, é triste porque a gente olha assim, essa ação do mundo, essa violência, é, até que ponto, né, a humanidade tem se achegado. É, a semana foi a Semana das Mulheres, que Deus abençoe cada mulher que nos ouve. Até ontem eu falei em não abençoar, mas é triste como esses Dia da Mulher foi marcado com inúmeros feminicídios assim, e está num ponto em que os assassinos eles simplesmente matam e eles vão se entregar. E olha que eu não assisto Jornal Sanguinário, nem nada, nem gosto disso, mas naquilo que eu assisto e vejo, a estatística, jornais sérios, assim, que não são, é, que gostam disso, mas uma mulher só foi socorrida porque o próprio assassino foi lá e falou: Ah, eu matei minha mulher. E isso porque os vizinhos já estavam chamando a polícia não foi, não culpo também, não estou aqui para culpar ninguém, não é nosso papel, mas eu vejo que
meu Deus, é o desrespeito com a mulher e com um filho amado de Deus, e é falta do temor de Deus. Então, é triste. Eu creio que Deus possa nos compelir a, a, a orar mais pelas mulheres do nosso país, que Deus tenha misericórdia. Às vezes as pessoas falam tanto lá dos países muçulmanos que lá não pode estudar, mas estava vendo a estatística, quantas mulheres no Brasil não podem estudar porque não são permitidas. Não são poucas, não. Depois você pode entrar no IBGE ou em sites que realmente são algo que traz com responsabilidade uma informação, nada de TikTok, essas bobeirinhas assim. Mas eu estava vendo, as mulheres, às vezes as pessoas falam, as mulheres lá não estou falando que não existe. É, em países muçulmanos como o Afeganistão, que a gente já falou, do Talibã, mas no Brasil também a mulher é morta, paulada, facada, meu Deus do céu, agredida, esmurrada. E eu falo assim, meu Deus, e ninguém denuncia, ninguém. Então, Davi, ele coloca isso aqui, eu vejo exatamente isso. Tem guardado os caminhos do violento, desses homens que, Deus que me perdoe, precisam realmente do amor de Jesus, mas enquanto o amor de Jesus não chega, ele precisa estar debaixo da lei dos homens. E isso é importante como cristão, a gente orar e se posicionar contra toda e qualquer ação nesse nível, contra a mulher e contra qualquer pessoa. Você vai ver nos Salmos, e é uma coisa muito interessante, essa questão social do Davi era um rei que se importava com o povo, por isso que ele era muito amado. Ele não se ensoberbeceu no cargo dele. A única vez que fala que ele teve orgulho do cargo dele foi quando ele vai fazer o censo, e aí grande parte de Israel, de Jerusalém em especial, vai morrer. Aí ele compra um pedaço de terra onde é construído o Templo de Salomão. Mas, tirando esse episódio, já no finalzinho, ele nunca afligiu o povo. Depois ele mesmo se arrependeu, depois de 3 dias ali, e pediu perdão a Deus, e aí mudou a situação. Então ele fala assim, né, no verso 6, o 5, né? Os meus passos se afizeram as tuas veredas. Então Davi seguiu esse caminho, e os meus pés não resvalaram, ou seja, não desviaram nem para a direita nem para a esquerda. A partir do verso 6 ao 12, ele pede uma proteção divina. O verso 6 aí, olha só, eu te invoco, ó Deus, vou só correr aqui, pois tu me responde, inclina-me os ouvidos e acode a minhas palavras. Então, você invocar é algo judicial. É como eu invoco a lei tal, eu invoco assim. Então, Davi ele chega para Deus e fala: Eu te invoco e eu preciso da tua presença aqui comigo, do meu lado agora. E ele já afirma: Eu te invoco e tu me respondes. Então, e Deus já responde: O que você quer? E aí ele chama: Deus, inclina os ouvidos e acode às minhas palavras. É, mostra-me as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que levantam contra eles. Olha só, é aquilo que eu acabei de falar. Ele fala: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio. Ele está falando qualquer pessoa. Qualquer pessoa, ele não está falando dele agora. Ele fala: olha, mostra a tua bondade para aqueles que temem o Senhor, dos que se levantam contra eles, sabe? Que o Deus tenha misericórdia de nós, que do povo argentino que rala agora, do povo que está em guerra agora, as pessoas do Irã, irmãos nossos em Cristo, tem muita gente lá que ainda se não é irmão vai se converter em nome de Jesus.
Pessoal do Líbano, povo cristão, em sua maioria, tem lá alguns povo muçulmano, mas a grande maioria do Líbano é cristão. Que Deus tenha misericórdia, né, do povo ucraniano, nossos irmãos em Cristo, porque a guerra mata bons e maus. E então, assim, tem muito, na verdade, tem muito mais gente boa do que má nesse mundo. Na verdade, as pessoas más geralmente são os líderes, não é o povo em si. E aqueles pouquíssimos exemplos do povo que andam no caminho errado é porque o pecado permite e a lei dos homens permite essa passividade, essa, né, como é que vamos dizer assim, a falta de justiça. Eu vou lembrar da palavra, me fugiu aqui. E aí ele fala lá, olha só, guarda-me. E aí o verso 8 que é o como menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Então ele chama a Deus aí para que guarde ele como uma menina dos olhos. É, a pupila dos olhos, né? Algo assim muito especial, muito reservado. O pequeno homem do olho de Deus. É isso que Davi está falando. Um pequeno olho dos homens. É, e aí as asas ali, a proteção e o cuidado de Deus, um abrigo divino. Né? Eu não vou ler, mas depois você pode ler Deuteronômio 32 e o Salmo 91. Ele vai falar desse cuidado de Deus aí. E aí ele chega no verso 9 dos perversos. Mas me guarda de quem? Dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Alguém que realmente estava buscando a morte de Davi. O Salmo não diz o período que ele foi escrito, mas infelizmente é, a gente tem vários episódios que Davi quase passou pela morte. O verso 10 ao 12, vou correr aqui, ele diz assim, ó, insensíveis, cerram o coração, falam com lábios insolentes. O que nós vimos no Salmo 1 ali, né? A característica deles é um povo endurecido, um povo orgulhoso, um povo violento, como o leão pronto a atacar. Então, insensível, porque aqui nós estamos falando a insensibilidade da humanidade, muitas vezes desses homens violentos, né? Essa é, questão de abuso de crianças, essa questão da pedofilia no mundo inteiro, a gente está chegando, Jesus, meu Deus, Jesus tem que voltar logo, né? Porque tá um negócio tão nojento na humanidade, a insensibilidade chegou no limite. Nós estamos como Sodoma e Gomorra, ainda que às vezes as pessoas falam, não, não chegamos a esse ponto, e infelizmente chegamos. A questão é que por ser cristãos, e nós estamos bem longe disso, graças a Deus, mas isso tem respingado em nós. Respingado como? Quando a gente ouve isso aí, quando a gente vê alguém que às vezes a gente conhece que sofre isso, ou que vê, é impossível você ouvir uma notícia dessa e não sentir o estômago, assim, nossa, é assim, algo que Deus tem que ter misericórdia e mudar a situação, trazer a justiça dele, pesar a mão de quem precisa e que Deus, no tempo certo, trata ali. Porque, e eles falam com uma arrogância, uma insolência, a gente olha assim e fala, nossa, ai, Jesus, tem misericórdia, né? E aí ele fala lá, né? Ele continua, né? E mostra, né? O verso 12 aí, o 11, desculpa, o verso 11.
E ele fala, ó, anda agora cercando os nossos passos e fixa em nós os olhos para nos deitar por terra. Sabe, maquinando, buscando o mal contra Davi. O verso 12 aí parece como o leão ávido por sua presa, ou leãozinho que espreita a emboscada. Alguém que traz aí a força de Deus e o mesmo perigo, né? A força e o perigo e a agressividade que essas pessoas tentam ir contra os filhos de Deus, quer dizer. O verso 13, 14, aí Davi pede a intervenção divina de Deus ali. Levanta-te, Senhor, de fonte, arrasta-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Deus não é violento, mas ele chama Deus, fala, Deus, levanta e começa a agir aí, né? Levanta e mostra o teu poder com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos tesouros, os quais se fartam de filhos, e os que lhes sobra deixam seus pequeninos. Então, só um parênteses aqui muito importante, ele fala sobre o ímpio aqui, e é uma coisa interessante, olha só, que ele diz no verso 14: o ímpio dos homens e o homem mundano, essas pessoas que vivem aí nessa vida mundana, agressiva, né, bate mulher, abusam de crianças, esses políticos corruptos, todo esse povo aí que acha que Deus não vai pesar a mão, ele fala, ó, o quinhão deles, ou seja, o prêmio deles é nessa vida. Por quê? Vão morrer e vão para o inferno. A não ser que, em nome de Jesus, Deus intervenha e tenha misericórdia dessa vida, o quinhão deles é essa vida aqui, né? Povo rico, mesmo o pessoal que estava envolvido nesse caso de Epstein aí, é, é, eles realmente não. Mas o quinhão deles está aqui. E aí ele fala só, cujo ventre deles e os tesouros deles estão aqui, os quais se fartam de filhos, e os que lhes sobram deixam os seus pequeninos. Ou seja, vão ter realmente muito dinheiro nesse mundo, vão fazer o que querem, uma hora a morte vai chegar, e aí é o filho dele que vai usufruir. O verso 15, para terminar, eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Então, Davi, ele traz essa mente de contemplar a Deus, né? Ele vê a imagem e ele fala lá, contemplarei a tua face, como diz lá o Gênesis, nós somos formados à imagem e semelhança de Deus, com a tua semelhança. Davi vê aí a imagem e semelhança de Deus na vida dele. Ele tem uma experiência espiritual, ele tem uma esperança de ressurreição e a satisfação aí final da presença de Deus. Depois você pode ler o livro de Jó 19, e João 3:2 também vai ser legal aí. Então, o Salmo 17 ele traz aí o juízo, a integridade de Deus, a proteção divina e a esperança da presença de Deus. Né? Pode clama a Deus com sinceridade. O que Davi está dizendo assim, filho, clama a Deus com sinceridade, confia na justiça divina de Deus. Ainda que pareça que ela não está acontecendo, confia, confia. Espera proteção mesmo no meio de tudo isso. E não perca a esperança de ver a face de Deus. Amém? Pai, eu quero colocar esse dia em tua presença. Traz a justiça do Senhor sobre aqueles que hoje, ó Deus, quantas mulheres são oprimidas, quantas mulheres são violadas, violentadas nesse mundo. Agora, ó Deus, é a criação tua, obra tua. Eu peço a tua misericórdia sobre essas mulheres, sobre as crianças, ó Deus, que são vendidas. Oh, Pai, tem misericórdia dessas vidas, tem misericórdia daqueles que mais necessitam da tua proteção, do teu cuidado, Jesus. Peço também, ó Deus, por justiça.
Ainda que aos nossos olhos não pareça que o Senhor está intervindo, comece a intervir, ó Deus, sobre essa corrupção generalizada no Brasil. Traz à tona, ó Deus, traz o teu poder, mostra a tua graça, Senhor, mostra a tua justiça. E diante de tudo isso, ó Deus, vou pedir o que é mais importante, que nesse dia possamos levar pelo menos uma alma para ti, Jesus. Uma alma para ti, para que nosso dia realmente tenha um propósito. Nos permita testemunhar do teu evangelho, da tua graça e pregar do teu amor. No nome de Jesus. Amém. Amados, que Deus nos abençoe nesse dia ensolarado de verão aí, na presença de Jesus.